Senhor Deus e Pai, nesta hora nós oramos a Ti, ó Deus, já te agradecendo por esta oportunidade, te bendizendo, ó Deus, por estarmos aqui já nesta manhã, louvando o Teu nome, bendizendo o Teu santo nome, aprendendo de Ti, Senhor. E pedimos mais uma vez a assistência do Teu Espírito Santo, ó Deus, que venha falar aos nossos corações, que venha conduzir todos os atos, ó Deus, de modo que só o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, seja engrandecido neste lugar, Senhor. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, e o fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a partir do versículo 17. Atos 5, Atos capítulo 5, versículo de número 17. Amém? Amém. Na última EBD, nós terminamos, então, a parte, né, que envolveu bastante debate ali. Fizeram, né? Diferentemente de Barnabé. E nós vimos que depois do ocorrido, vamos dizer assim, mais pessoas se agregavam à igreja. O Senhor conduzia mais pessoas à igreja, muitos milagres eram feitos, porque aquele ocorrido foi divulgado ali, né? Ia passando ali de boca em boca as coisas que tinham acontecido. Então, os milagres eram as pessoas já começavam a vir, não só dos que residiam em Jerusalém, mas a palavra diz das cidades ali circunvizinhas. Ainda estava tudo muito centrado em Jerusalém, eles já começavam a vir das cidadezinhas e aldeias em torno de Jerusalém, se aproximando lá para também bênçãos de Deus. E a gente tem visto que uma constante, tudo faz parte já da EBD, né? A gente tem visto o que? Uma constante. Nós estamos apenas no capítulo 5, de um livro que vai ter 28, né? Tem 28 capítulos. Atuação de Deus, por intermédio da sua igreja, perseguição. Vocês observam, em pouco tempo, você está no capítulo. Amém. O Senhor, com ousadia, né, dando ousadia, porque era pedido pelos seus discípulos, Senhor, olha as ameaças que eles estão fazendo para o Senhor. Continuem, vão em frente. Né? Então, em tão pouco tempo, que não é nem desde o primeiro capítulo, porque no primeiro não teve isso, foi a partir do segundo, depois do primeiro discurso de Pedro, começa. Então, em muito pouco tempo, essa vai ser a tônica. Né? A gente já está falando um pouco, porque a gente não vai ler tudo. O ideal é que a gente vá até o 42 do 5. Tá? Mas não precisa ler versículo por versículo. Os irmãos precisam entender o conteúdo. Isso está sendo uma tônica. E é isto que vai acontecer agora. Tá? Depois do ocorrido em Ananias e Safira, e do crescimento da igreja, e dos muitos milagres, de novo, a perseguição. Agora, outra coisa interessante. De onde vinha a perseguição? Dos religiosos, das autoridades eclesiásticas. Eles eram os principais, vamos dizer,
atores ali daquela situação que ficavam enfurecidos com aquilo tudo, tá? Não era de um grupo de outro país, não era de gente do meio dos israelitas, era da liderança religiosa. Eles eram os maiores perseguidores. E isso vai ser assim o tempo todo no livro de Atos. Vai ser assim o tempo todo. Tá? Isso a gente pode ficar pedindo ao Espírito Santo, a Deus, que nos ilumine, porque eu acho que isso não tem mudado ao longo dos anos. Pode ter mudado as técnicas de perseguição. Né? As técnicas de perseguição. Elas mudam, assim como... Né? Aí o telefone tocou, então assim como o celular é um negócio moderno, né? Assim como as tecnologias são coisas modernas que vão evoluindo, vão surgindo outras formas de ataque, surgindo também. Assim, por baixo, de maneira conservadora, compartilhar com Jesus a glória. Porque o que querem mesmo é estar acima de Jesus, ou então fazendo do Senhor Jesus, não é? Uma marionete, algo de manobra, que você quer manobrar o Senhor Jesus. Tá? Usa o nome dele, usa a Bíblia para outros fins. Então essa briga continua, tá? Então, amados, nós já falando isso, do 17, né? Sabendo, conforme eu falei, aonde eles pararam. Né? Nós já falamos. Levantando-se, porém, vou ler na versão ARA, tá? Estou com as duas aqui, a ARA e a RC, vou ler na ARA. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando. Aqui por enquanto, tá? Estava crescendo. Nós vimos que eles já tinham interrompido discursos dos apóstolos no meio. Os apóstolos, em resposta à agressão do sinédrio, nós já estudamos o que é sinédrio, saduceus, não é isso? Pergunta da Luana, estou lembrado, já estudamos tudo isso. Então, o pessoal aqui já sabe bem o que é saduceu, fariseu, né? Capitão do templo, guarda do templo, isso, o pessoal já está bem. Só que agora, eles vendo tudo isso acontecia ao longo dos dias. Não dá. Não dá para ficar como está.
Porque a primeira prisão que eles tiveram foi uma prisão que nós falamos, que todos os comentaristas, regra geral, dizem que foi uma prisão chamada de cautelar. Foi uma prisão junto com prisioneiros, foi só para cumprir a regra. Aquela prisão, tipo, nós não vamos jogar à noite, que não pode jogar à noite, né? Até brincamos falando, com Jesus pôde tudo, quebrar tudo que é regra com o Senhor Jesus. Teve regra nenhuma a ser observada com o Senhor Jesus, né? Pôde tudo. Mas até que respeitaram ali com os apóstolos. Agora não. Agora a coisa começou a ficar complicada. Então, qual foi a decisão aqui do sumo sacerdote e todos que estavam com eles, principalmente dos saduceus? Prenderam os apóstolos e recolheram a prisão pública. Já mudou de figura. Ele já está jogando junto com malfeitores. Se era cela separada ou não, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Mas, cada vez que passa, eles vão apertando mais o cerco. Lembre-se que eles ameaçaram e dobraram a ameaça para ver se eles não falavam no Senhor Jesus antes. Estão lembrados disso, né, gente? Por isso que eu falei, em tão poucos capítulos, a tônica tem sido a mesma. E uma outra coisa que chamava a atenção deles, e vocês vão ver nisso, é que a fala dos apóstolos, ela não era trazendo ultra, super novidades a cada instante. Eles falavam a verdade. E nessa verdade, o que é que estava dito principalmente? Que Jesus Cristo, né, era o Messias prometido, que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Em todas elas eles falam isso, porque nós vimos que não podemos falar de um Deus que está morto. Então tem que ser dito sempre que sim, ele morreu, porque o mundo conhece mais Jesus pregado numa cruz, só. E já saiu de lá há muito tempo. Nem na sepultura ele está, quanto mais numa cruz. Né? Então eles sempre diziam isso. E mais, quando o público era os israelitas, que era o caso até agora, eles diziam também, vocês são os culpados. E também diziam, é plano de Deus. Né? Nós vimos isso, esses discursos eram repetidos. Se vocês lerem, vocês vão ver como esse discurso é repetido. Esse discurso é repetido. E aquilo agregava pessoas, mas os líderes religiosos se irritavam. Eu imagino principalmente por estarem lançando a culpa nele. Né? E por ter alguém em que estava tirando pessoas vamos dizer assim, de certa forma, de seguir a lei de Moisés, como aqueles homens seguiam, para seguir a doutrina do Senhor Jesus Cristo com base na nova aliança, nova e eterna aliança. Agora, o que moveu esses homens? Inveja. Olha que exemplo maravilhoso, né? Para quem é, entre aspas, religioso. Inveja. É um fruto do Espírito, né? Vamos lá em Gálatas, né? Só para depois a gente volta. Só para a gente ver, né? Que todo mundo já sabe, mas olha o que é que move um sumo sacerdote e todos os líderes religiosos. Meus amados. 5:21 de Gálatas. 5:19 e depois eu pulo para o 21 de Gálatas. Antes de Efésios, né? 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são, 2 pontos. Aí vamos pular para o 21, começa com invejas, em praticamente todas as versões. Pode ser que tenha alguma outra versão com sinônimo, mas eu tenho a impressão que na Revista Corrigida, na ARA, na NVI, é tudo inveja. Então, obra da carne. Então, esses homens aqui, sumo sacerdote e demais, eles estavam fazendo uso de quê? De obra da carne ou de fruto do Espírito? Obra da carne. Estranho, né, irmãos? Líder de uma nação dizendo que está falando em nome de Deus, representando o Senhor, movido de inveja, ou seja, o motor daquele homem, o combustível deles para se mover
é a inveja, é o ódio, é a raiva, é a ira. Aí Tiago fala, a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem, vou fazer algo porque eu fiquei irado. Deus já pediu licença. Pediu licença, quando você terminar, volta para Deus, para tentar se reconciliar. Deus já pediu licença. Vou fazer porque eu estou irado. A ira do... Você primeiro coloca diante de Deus, aí depois vê o que ele vai dizer para você fazer. Então os homens movidos de inveja fizeram isso. A palavra diz, esses homens resistiram? Não, a gente viu que sempre ensinado nas igrejas, não havia bate-boca, não havia nenhuma palavra desrespeitosa de qualquer um dos discípulos do Senhor às autoridades constituídas, mesmo elas estando erradas. Os irmãos perceberam isso em todos o diálogo até agora. Só tinha uma coisa, né, que os apóstolos diziam, olha, a gente não pode obedecer, e até colocamos diante de vocês, autoridades, vê se é razoável isso, obedecer aos homens ou a Deus. E Deus nos deu uma ordem para que se evangelizasse no nome do seu Filho. E vocês estão dizendo para a gente parar com isso. Então, essa ordem, infelizmente, nós não podemos. Acho que eles até pediram desculpa. Desculpa aos senhores, mas a gente não pode fazer isso. Porque foi uma ordem direta do nosso Deus. Agora, do mais, se você quer prender, fica à vontade. Você quer nos agredir, fica à vontade. Está aqui as costas, a face, onde o senhor achar melhor bater. Não tem problema. Sempre se dirigiram respeitosamente a eles. Nunca se dirigiram de maneira desrespeitosa. Nós vamos ver em algum momento no livro de Atos, não sei se em 2023 ou em 2024, nos estudos, né, que Paulo em algum momento vai falar, também Paulo no aperto ali, né, estava sofrendo. Em algum momento ele vai falar algo lá, um pouco grosseiro. Ele vai levar um soco na boca. Aí vão dizer para ele, você está amaldiçoando o sumo sacerdote? Aí, sabe o que Paulo faz? Ele dá um passo atrás e diz, perdão, meus irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito, não maldirás do príncipe do teu povo. Coisa linda, hein? Que coisa linda. Paulo pediu desculpa depois de ter sido agredido. Não sabia isso lá na frente, não é agora. Por isso que eu falei que eu não sei se é em 2023 ou em 2024, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A palavra diz, meus irmãos, que Deus envia um anjo. Deus, ele opera o milagre dele da forma que quiser. Não é isso? Como foi que esse anjo agiu? De maneira muito simples. Olha, eles estavam presos na prisão pública, tinham sentinelas, estava tudo fechado, cadeado, fechadura, ferrolho, eu não sei qual era o detalhe que tinham lá. Eu sei que a palavra diz que o anjo foi lá dentro, abriu, não quebrou nada, soltou todo mundo lá dos apóstolos e ninguém viu. Isso é um milagre de Deus. Ele podia fazer como fez, terremoto, né? Paulo e Silas. Ou Pedro, um pouquinho mais na frente. Fez os homens lá dormirem. Cortou os elos. Não, esse aqui ele fez de um jeito que os apóstolos receberam ordem. Qual foi a ordem? Vão ao templo e continuem pregando a palavra. No dia seguinte, ao amanhecer, a prisão estava perfeitamente do mesmo jeitinho. Fechada, com os sentinelas em pé, acordados, porque ninguém viu ninguém entrar nem sair. Né? E o pastor Carlos trouxe um trecho bem interessante da última vez, né, sobre esses progressistas e modernistas que estão achando tudo difícil. Não.
Esse negócio de homem andar pelo mar, isso é invencionista, andar por cima das águas. De cego de nascença, o camarada orou, aí passou a ver. Isso não existe, vocês têm que relativizar, vocês têm que entender qual era o significado dessa poesia. Sim, meu amado. Né? A palavra de Deus diz lá nos profetas, eu não lembro se é Isaías, confesso que eu não lembro agora. Deus diz assim: acaso haveria alguma coisa difícil para mim? Se tiver, você me fala. Eu vou estudar, eu, Deus, né? Conforme o irmão do louvor falou, eu, Deus, que dei ordem para a criatura, assim, ó, faça, haja. Haveria alguma coisa difícil para mim? Não é? Olha lá. Então, é solto, eles são soltos, sem menor, foi da forma como Deus quis, abriu, fechou, e aí, no dia seguinte, o Sinédrio se reuniu e disse, olha, tira os camaradas lá para a gente conversar. Quando foram lá, né, a resposta que voltou para o Sinédrio foi o seguinte: olha só, os sentinelas estão lá, a cadeia está perfeita, está tudo fechadinho, tudo selado, não tem nenhum problema, só que tem um detalhe, eles não estão lá dentro. Eles não estão lá dentro. Não, mas vê se não tem nada arrombado. Não tem. Está certinho. Não tem a menor marca de que alguém mexeu em alguma coisa aqui. Já conversamos com tudo que é sentinela, que é vigia noturno, que seja lá o que for. Ninguém viu nada acontecer. Mas não tem ninguém que foi preso lá dentro. Aí, nesse meio termo, o que é que a palavra diz? Chegou um camarada, eu sei onde eles estão. Estão no templo pregando. Estão no templo pregando. Mano. É um negócio de a gente fica assim, é difícil, né? Brigar com Deus, ter Deus como inimigo, misericórdia. É uma decepção atrás da outra. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Saulo, você está dando burro em ponta de faca, só você está se ferindo, vai ficar com a mão esfolada, sangrando, né? Aí, amados, eles mandaram chamar os apóstolos lá. Eles foram as autoridades lá, capitão, com não sei quem, trouxeram, essa palavra diz assim, trouxeram com a maior mansidão. Que eles ficaram com medo de ser apedrejados pelo povo. Não, e a palavra diz que os próprios ouvintes ficaram perplexos. Como pode ser isso? Né? Eles foram presos, não tem arrombamento, não tem tijolo caído, não tem pedra caída, não tem cadeado partido, não tem guarda dormindo, não teve guarda dormindo, não era só um, são vários. Como é que entrou gente aqui? Como é que eles saíram? E consideraram aquilo, peraí, como é que isso seria feito, né? Então trouxeram com mansidão, aí, mais uma vez, os apóstolos espernearam, não, você não toca na gente, não. Pois não. Olha, o Sinédrio está te chamando, sumo sacerdote e companhia limitada. Sim, senhor, vamos lá. Vamos lá. Sempre agiram assim. Sempre agiram assim. O máximo foi o máximo de, entre aspas, por ignorância, foi Paulo, né? Vai chamar o cidadão lá de parede branqueada. E eram todos eles assim. Aqui mais uma. Aquela Senhor Jesus tinha essa questão de oficialmente era Caifás, mas os judeus também consideravam o tal do Anás, porque Anás foi deposto por Herodes. Herodes achou que você não está dando conta aqui de Israel, não. Não podia ter briga com o Império Romano. Aí por isso que você vai ver em alguns lugares Anás, ou então os dois, na verdade só tem um, mas você vai ver os dois, e os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Tá? Então era irrelevante.
se foi o Anás ou Caifás. Foi o sumo sacerdote, alguém que presidia o sinédrio. Amém? Aí, quando chegam lá, foi a parte que nós paramos, tá? Vamos a partir do 26, a leitura. Nisto indo o capitão e os guardas o trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-nos ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, nome de Jesus. Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Para um pouquinho aqui. Lembra que eu falei? O que é que estava chateando eles? A doutrina crescendo. Como o pessoal se esquece rápido, né? Lá naquela época, esquece. Hoje também, quando convém, o pessoal esquece rápido. Querer lançar sobre nós, quem foi que incitou, quem foi que preferiu, né? Toda a turba, toda a multidão, a soltar Barrabás e a crucificar Jesus. Crucificam, por acaso não foi o Sinédrio? Quem que julgou tudo? Madrugada, atropelando por esses homens. Talvez um ou outro não estivesse mais aqui, que o Sinédrio tinha rotação, né? Esses homens. Quereis lançar sobre nós lá, e gritaram: que caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo. E aí, irmãos, né, uma ressalva. Então, essa questão do sangue de Jesus sobre as nossas vidas é ruim. Não, não é ruim. Ele é bênção. O sangue de Jesus é bênção, nos purifica de todo pecado. Mas ali, quando é dito, era no sentido de culpa. Que a culpa deste sangue derramado, desta vida que está sendo derramada, seja sobre nós e nossos filhos. Isso é profético, né? Perseguição do povo judeu até o tempo que o Senhor se aprover ao Senhor. Aí já entra naquelas questões de escatologias complexas. Se terá, como é que vai ser com os judeus, se não vai ter. Não é o tema de hoje, mas nós vimos que o Senhor Jesus fala, né? Não me vereis mais, ele fala para Jerusalém, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que significa Hosana. É? Salva-nos, Senhor. Prospera, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Salmo 118, profético. É? Aí nós vimos que na entrada triunfal de Jerusalém, um monte de gente, até sem saber, perguntava: quem é esse aí? Não, um tal de Jesus, profeta lá da Galileia. O pessoal está cortando o galho, jogando no chão e tirando as vestes, lançando. E estão dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Não, também vou entrar nesse. Né? O que é que tem que falar? Hosana, tal. Multidão. Alguns dias depois já estavam dizendo: crucifica. E o Senhor Jesus fala: ó, enquanto vocês vão falarem bendito que vem em nome do Senhor, coisa vai ficar difícil para vocês. Porque ele diz, ó, que nem, né? Lembra que nós falamos? Nem o iode, que na nossa Bíblia é trazido como um J, e nem um tio da lei cairá sem que tudo seja cumprido. Ou seja, as minúsculas partículas da lei, seja em letra, seja em símbolo para diferenciar o som, vai passar sem que tudo seja cumprido, profeticamente, em Jesus, né? Então, essa questão messiânica quanto aos judeus pertence a Deus. A gente aqui vai orando e evangelizando, nós somos igreja e o que ele mandou fazer foi isso. Né? Aí eles lançaram aqui, vocês estão dizendo que nós somos o culpado. Então, 29, Pedro e os demais apóstolos, a gente sempre lembra isso. Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Irmãos, quantas vezes Pedro já falou isso? O bom da gente estudar o livro de Atos é que a gente descobre essas coisas, né? Eu
ter sido escalado aqui pelo pastor Cleito, para essa missão, só pelo milagre, eu também fui descobrir essas coisas agora. Porque na minha cabeça não era tão repetitivo essas coisas, mas eu comecei a perceber que o discurso não é repetitivo no sentido ruim, chato, só fala as mesmas coisas, não, é repetitivo no sentido de não arredamos o pé da verdade. É isso. Nós não vamos inventar ou falar palavras agradáveis aos ouvidos de vocês. Nós vamos dizer que Jesus ressuscitou, ponto final. Ele está vivo. E ele já estabeleceu o reino dele. Nós estamos debaixo do reinado dele. Vocês foram culpados, sim, mas podem se arrepender. Eu vou falar isso o tempo todo. Em pouco, já é a terceira vez, ou segunda ou terceira que ele está falando isso aqui. Eles querem negociar, irmãos. Olha só, a gente deixa vocês, o fundo é isso, a gente deixa vocês propagarem esse nome, mas não fala que a gente foi culpado, nem diz que ele ressuscitou, diz apenas que ele foi um grande profeta, herói que morreu. Isso é negociação. Não se negocia doutrina. Doutrina não se negocia. Processualística de culto, tal, isso aí a Bíblia não estabelece, então, né? O culto tem que dar 3 saltos, a cadeira tem que ficar 5 centímetros, a flor tem que ter tanto de altura. Isso, o Senhor Jesus deixou dentro do bom senso da igreja. Não faz. Agora, falar que Jesus não ressuscitou não tem acordo. Falar que ele não morreu, que era o verbo encarnado, não tem acordo. Não tem acordo. Não pode. Né? Isso lembra o quê? Faraó para liberar o povo do Egito. Ele já estava percebendo que o negócio estava ficando difícil, ele começa a pedir algumas concessões. Ele fala, Moisés, você pode ir embora, mas deixa aí os anciãos, criancinha, fica por aqui. Não, deixa o gado, tal, aos pouquinhos ele vai sempre... E a ordem era, nem uma unha vai ficar, não, amigo, aqui. É assim que Moisés fala, nem unha. Uma boa negociação, dá para ir parcialmente, fica só alguns. Eu tenho que dizer. Não. Vocês vão andar para celebrar ao Senhor. Não foi isso? E foi assim. Foi mais do que isso, né? O Senhor ainda deu mais, dá mais do que levaram lá despojos. Depois da morte dos primogênitos, tudo que é vizinho. O que você quer? Ouro, prata? Eu já dei tudo, mas vou procurar para ver se tem mais na minha casa, desde que vocês vão embora daqui. É a mesma coisa aqui. O tempo todo ameaça para não falarem. Tá? A gente está vendo isso. E aí Pedro vai começar, olha, no 30, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Eu não vou nem repetir, né? Porque já falou de ressurreição. A quem vós matastes, não adianta mudar, vocês mesmos mataram. Pendurando no madeiro. Nós já vimos essa profecia exclusiva do madeiro. O que era lá? Lá no Pentateuco, a gente já estudou no livro de Hebreus por que tinha que ser no madeiro. Está lá. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem que se fez maldição por nós? Cristo. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Aqui a gente vê outra regra, que a gente vai ver praticamente em todo o livro de Atos. Tá? Para quem primeiro veio? Sempre Israel. Vocês vão ver sempre isso. Sempre o povo de Israel primeiro, porque foi a ordem de Deus. Por isso que veio para os seus, mas os seus não receberam. Vocês vão ver isso direto. Lá, se eu não me engano, no último ou no penúltimo capítulo do livro de Atos, quando Paulo vai lá para Roma, naquela prisão, ele estava indo como prisioneiro, porque ele apelou para César, ele, quando chega lá, ele manda chamar quem? Os judeus, para pregar Jesus. A palavra para os judeus, para levar arrependimento e remissão de pecados. Então, a ordem a gente vê aqui.
alinhavado, certinho. Está certinho. Tá? Príncipe e salvador, para conceder a Israel arrependimento e remissão. Ora, aí ele vai dizer, nós, os apóstolos, nós somos testemunhas, a gente viu isso, nós somos testemunhas oculares. E para fortalecer, né, alguns comentaristas dizem assim, olha, e ele também coloca o Espírito Santo de Deus. Nós e o Espírito Santo de Deus. Né? Nós e o Espírito Santo de Deus. Né? Então, isso é visto no chamado primeiro concílio da igreja, né, que é Atos 15, Assembleia de Jerusalém, não é isso? Atos 15 é aquela primeira grande discussão entre os apóstolos para decidir o que se deveria exigir dos gentios. Porque até por enquanto, nem eles, os apóstolos, sabiam direito que a coisa ia para os gentios. Eles temiam também que isso fosse para eles. Para eles era Israel, e eles estavam lutando para converter do seu povo, Israel, os seus, que veio para eles. Né? Mas em Atos 15 tem algo muito interessante parecido com isso, embora fosse uma reunião só de convertidos, né? Tinha inclusive fariseu convertido, está lá escrito em Atos 15. Tiago, ao final, que virou líder. Tiago, não o Tiago, apóstolo dos 12, mas o Tiago, o meio-irmão de Jesus, se converte depois. Ele vai dizer assim, escreve uma carta, e a gente vai entregar aqui para o Paulo Barnabé, o Paulo e Silas, agora eu não lembro, tá? Mas tinha Paulo já no meio, né? 15, Paulo já estava no circuito. Então, ó, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Olha o peso, muda muito o conteúdo da carta. Pareceu bem a nós, já tem uma relevância. Agora, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, tem a chancela de Deus no circuito. Então, nós estamos falando de homens cheios do Espírito Santo. E eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, eles sabiam que eles não são loucos, porque há pouco tempo, Ananias e Safira diziam, vocês não mentiram a homem, vocês mentiram ao Espírito Santo. Eles não iam fazer uso da mentira aqui, cujo pai é o adversário das nossas almas. Eles trabalham com a verdade, que é Jesus Cristo. Aí, amados, entra no circuito um cidadão chamado Gamaliel. Ele é obrigado a entrar no circuito. Um homem sábio, segundo a tradição, neto de Hilel, que era um dos sábios, um dos tops dos rabinos da época, um pouquinho antes de Jesus e depois, durante a vida de Jesus. Existiam duas escolas rabínicas, duas vertentes. Uma deles era o Hilel, e Hilel era até um pouco mais parecido com as coisas que o Senhor Jesus falava. O outro não, o outro era mais rígido. Acho que até o nosso irmão Carlos já falou isso aqui. O outro era assim, ó. O israelita chegava para esse outro, que eu não estou lembrando o nome, não sei se o Carlos lembra. Chamai, né? Chamai. Acho que é Chamaí ou Chamai. Chamai e Hilel. Eram os dois. Chamai era o seguinte. Ô, Chamai, a minha mulher fritou um ovo, eu não gostei, não estou gostando do ovo que ela está fritando, não. Pode dar carta de divórcio. Assim era o Chamai. Era assim, irmãos. Pode pegar, estudar isso aí que vocês vão ver. Já o Hilel, não. O Hilel era, peraí. Calma, para a gente não estar brigando com Deus. A gente pode estar contendendo contra o todo poder. Hilel já era mais ponderado. Não, por isso aí, não vem perguntar para mim, não, porque Deus abomina esse negócio do divórcio. Nem é assim, não. Se você não está fazendo ovo bem feito, pede outra comida. Ou então come e depois ainda diz que está muito gostoso. Né? E o Gamaliel é da escola do Hilel. Tá? Então o Gamaliel, ele era, vamos dizer assim, reverenciado, respeitado por toda a comunidade judaica, como grande sábio, mestre. Ele não era um sacerdote, ele não era ligado, ele era um instrutor, um homem, um rabino, em quem se devia ouvir as questões, né, de sabedoria.
Por quê, amados? Olha o nível que chegou. É a primeira vez, no 33, diz assim: eles, porém, o Sinédrio, queriam, se enfureceram tanto que eles queriam matá-los. Então a gente não tinha ouvido isso ainda, de eles quererem matar. Agora parece já matar. Que é a forma mais fácil, né? Elimina. Isso já foi feito com os crentes nos primeiros séculos. Mas não deu muito certo, né? Parece que morria 100, se convertia 1000. Para cada 100 mortos, 1000 se convertia. Esse método não dá certo. Esse pessoal que morre algum tipo de semente aí, não dá certo. Não mata, mas toda vez que mata, multiplica por 10 o número de convertidos. Aí não dá certo. Ele se levanta e ele pede, como sempre, olha, tira esse pessoal um pouquinho lá para fora. Isso já tinham feito antes. Vamos conversar entre nós aqui. O Gamaliel, ele dá algumas sugestões. Ele diz, olha só, ele era mestre da lei, tá? Acatado por todos. E disse, ó, varões israelitas, atentai bem no que ires fazer estes homens. Ele já começa a chamar a atenção. Para todo mundo para ouvir o mestre. Ele era mestre em Israel. Olha, prestem bem atenção no que vocês pretendem fazer. Vocês estão querendo tirar a vida desses homens. Prestem bem atenção. E aí, tá? Judas o Galileu, tá? Assim. Tá. Olha. Eu sou o prometido. Mas esse tal de ele se dispersou, acabou o movimento. Acabou. A mesma coisa Judas, na época do recenseamento, aquele famoso recenseamento. O IBGE da época, para se alistar, tinha que ir lá, né? Ele pereceu, e o pessoal que dava obediência a ele, que prestava obediência, também se dispersou. Agora, o que é que aconteceu com Jesus, né? O que é que está implícito aqui? Esse Jesus ressuscitou. E mais, o tamanho daquela cidade para ele. Grande. Olha lá, irmãos. Deixa esses homens, vamos aguardar mais um pouco. Se este conselho, esta obra, que esses homens vai perecer. Agora, se é de Deus, isso foi providência do Senhor. Não tenho dúvida. Isso é providência do Senhor Jesus, né? Tirar, o Senhor Jesus providenciou, eu vou tocar no coração do Gamaliel. Todo mundo ouve Gamaliel. Por que vai parar de ouvir agora? Porque queriam matar. Já não é prender. Prender já não. Prender, eles já viram que o anjo vai lá e solta. Não precisa de muita coisa, não. Eles não precisam fazer motim, revolta, bater panela na cadeia, não precisa. Prende, no dia seguinte os camaradas somem, estão no templo. Como é que você vai prender alguém assim? Então, matar. Na cabeça deles, matar é mais difícil, embora eles tivessem presenciado também Lázaro, né? Que tentaram matar Lázaro de novo, né? Tentaram de novo, para o negócio, estava se divulgando Lázaro, lá Jesus depois vai lá jantar com Lázaro, Marta e Maria. Lázaro já ressuscitado. Tem um jantarzinho lá que eles prepararam para o Senhor Jesus em Betânia, lugarzinho simples, aldeia ali. Jesus foi lá conversar com eles, né? Foi lá conversar com eles. Olha, vai ser assim, irmãos,
na eternidade, os que morreram vão estar com Jesus à mesa. E os que estiverem vivos vão estar com Jesus à mesa também, desde que seja servo deles. Entendeu? A morte não é separador de Jesus. Quem morreu em Cristo vai estar lá. E quem estiver vivo e for transformado, vai estar lá com ele. Não é o que a palavra diz? Então, assim foi uma amostra grátis ali com Lázaro. Ó, Lázaro que estava morto, está aqui agora jantando comigo, ceando. E Marta e Maria, que não morreram, estão aqui também. O que é que eles tinham em comum? Serviam a Deus. Né? Serviam a Deus. Só isso. Pessoas simples, desconhecidas do mundo, mas bem conhecidas do Senhor Jesus. Bem conhecidas do Senhor Jesus. Então, amados, vem o conselho. Vem o conselho. Aí, eles acataram e concordaram com ele. Mas olha como o pessoal, os religiosos, os líderes, não tinha nada do Espírito Santo de Deus. O que, eles tinham no coração? Inveja, ira. A palavra, ira eu estou falando por minha conta, mas tá subentendido que eram pessoas ali que estavam espumando de ódio. Mas inveja está claro, fruto da carne, inveja. Porque eles, como religiosos, não podiam fazer o que aqueles homens estavam fazendo. Eles não podiam agregar pessoas que voluntariamente se doavam e quem quisesse, nós já vimos isso, voluntariamente, doavam inclusive bens materiais. Eles viviam naquela comunhão, para que não faltasse nada para ninguém. Aí o 40, a gente está indo já para o fim, eles chamam os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eles sempre vão dizer, não fale de Jesus. Eles sempre vão dizer, irmãos. Sempre vão dizer. Sempre. O religioso bom que a televisão gosta de entrevistar é aquele que vai dizer 1000 palavras. Uma ele talvez fale Jesus, 999 é outra coisa. Aí ele vai para a TV, dá entrevista, tal. Né? Agrada, esse tipo de coisa. Agora, olha aqui o detalhe. Eles não deram satisfação a Gamaliel, mas concordaram. Tudo bem, mas açoitar o senhor não aconselhou que a gente não açoitasse. Viu? Eles podiam ter soltado. Eles podiam ter soltado. Né? O mais comum da época era os se mandaram os guardas baterem. Bem, estamos em obediência. Gamaliel, não matamos. Só açoitamos. A gente deixou quase morto. Todo mundo aqui com as costas cheias de marca. Não matamos, hein? Viu como nós somos obedientes, mestre? Nós não matamos. Nós só açoitamos. Açoitar pode, o senhor não proibiu. Aí, amados, o 41 e 42, já o fecho, né? Vou pedir para os irmãos ficarem de pé, para a gente terminar. Esse é um versículo que a gente não compreende, é aqueles assim do tipo, como assim, né? Eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, a alegria deles não foi o fato de todo o livramento que Deus deu. Vocês observam aqui? A alegria daquele momento, assim, poxa, eu não sabia que Deus me considerava em tão alta estima, né? Como o Cleitão aqui falou no louvor, diz assim, olha, ele nos ama, ele, né? E a prova do amor é que ele mandou o seu filho. Tá? O amor de Deus.
né? Excede todo o entendimento. Então eles se alegraram, porque eles assim, eu pensei que eu tinha sido salvo só para falar, mas também receber açoite, porque eles viram tudo que o mestre passou, né? Eles viram tudo que o mestre passou, o Senhor Jesus. Então aquilo foi motivo de regozijo, glória a Deus, né? Eles se acharam assim, algo como, eles entenderam, não como com tristeza, mas assim, algo, né? Agora, cuidado, né, irmãos, com isso, e eu já falei em outra ocasião, sempre existiram movimentos, não em todas as épocas, mas existia um movimento, até na época que eu trouxe para vocês a informação, eu citei o nome do grupo, agora eu não recordo mais o nome desse grupo. Mas tinha um grupo que ficava procurando ocasião onde eu vou lá porque eu quero apanhar. Foi isso que eles fizeram? Isso aí eu não sei se Deus vai receber esse tipo de coisa, não. Porque isso aqui é tipo, eles não estão esperando. Quem sabe o dia de amanhã, é Deus. Se isso vier a acontecer, e você sair com vida, dê glória a Deus por ter passado por tudo aquilo, né? Agora, existiam movimentos no século XVII, no século XVIII, grupos, tudo derivado, ele foi se derivando ali pela Inglaterra, montanismo, e por aí vai, tem vários nomes que o camarada procurava assim, e estão matando ali, eles iam para lá, ó, nós viemos morrer em nome de Jesus, nós não queremos matar vocês, eles ficavam tristes. Então, sabe, não é isso que Deus está falando. Os homens de Deus sempre procuraram a vida. Se observa que a perseguição faz com que eles fujam de cidades, né? Estão procurando a vida, eles não estão negando, mas se chegar num ponto crucial que eles não têm para onde ir, eles não vão negar Jesus. Eles vão dizer, tudo, a gente vai, não tem para onde ir, a gente... Eu não recordo, hoje estou mal de recordar, irmão. Hoje a idade vai passando, eu sabia esses negócios todos. Que os guardas já estavam com 80 anos, sem lembrar, pode falar o nome aí, tá? Não sei se é Apolinário, Policarpo, um desses pais da igreja. Os guardas chegaram lá, o senhor está preso. Policarpo, né? Policarpo, você está preso. Eu disse, calma. Não, o senhor, a ordem do rei é para o senhor vai morrer decapitado. Peraí, ele preparou um jantar para os guardas. Senta aqui. Por que vocês estão nervosos? O nosso evangelista ali falou, é Policarpo. Preparou o jantar, senta, vamos tomar uma sopa, está frio hoje. Deus, agora pode me levar, tranquilo. Tá tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Vocês, guardas, estão bem? Agora, ele saiu procurando isso? Eis-me aqui, tal, eu sou cristão, quer me matar? Não, isso. Tá, irmãos? É para a gente entender. E logo após, a palavra diz que eles continuavam pregando no templo e de casa em casa. Amém? Então, quem está no controle, quem vai nos guiando, é os 42, sem necessariamente ler uma constante essa perseguição e os motivos da perseguição. Né? Falar que Jesus está vivo, também que o seu filho viesse morrer, eles não gostavam. E era todo mundo pacífico. Na cabeça deles, os líderes, o que eles diziam? Vocês estão perturbando a cidade de Jerusalém. Aqui está um cara pacífico, era com amor, que lemos na última aula, a singeleza de coração, não é? Era tudo feito assim. Amém? Bem, vamos orar. Senhor, nós glorificamos e bendizemos o teu santo nome, por mais este período, ó, aprendemos contigo, Senhor. Pedimos que o Senhor, ó Deus, continue conosco, sempre nos encha, Senhor, do teu Santo Espírito, porque a guerra dos dias de hoje é diferente, Senhor, ela não é menor nem maior, ela é a mesma, com tecnologias diferentes, com técnicas diferentes, ó Deus, com cercos diferentes, ó Deus, com flechadas, ó Deus, aperfeiçoadas pelo adversário, ó Deus, mas tu continuas o mesmo, Senhor. Aquele mesmo Deus que livra, o mesmo Deus que na hora em que não sabemos o que falar, o Senhor nos concede a palavra, o que dizer com mansidão a razão da nossa fé. Senhor, quem é como tu, Senhor, como diz a tua palavra?
não há outro além de ti. O Senhor nos dá um intervalo abençoado e já prepara os nossos corações, ó Deus, para a palavra, para o culto de louvor e glorificação ao teu nome que teremos dentro de alguns minutos. Oramos assim agradecidos por tudo, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.